já a primeira vez vos falou em geral do que é um sacramento, não? Eu acho, só para repetir algumas coisas importantes que fiquem gravadas, acho que duas coisas são de lembrar. A primeira coisa é nós sabemos que nosso Senhor nos redimiu como? Tornando-se homem, não? Como nós. Então, Ele que é Deus, tornou-se verdadeiro homem e juntou a si a nossa natureza humana, nossa humanidade. E nesta maneira Ele redimiu a nossa humanidade, não nos redimiu nesta maneira, não? Diziam os padres que Ele redimiu tudo aquilo que assumiu, não? Então a nossa vontade, a nossa inteligência, Ele também tinha e redimiu tudo isto. E por que devemos lembrar isto? Porque os sacramentos, como tudo aquilo que vamos a ver, é um único mistério. Não é que são tantas coisas diferentes, é um único mistério. Como vemos que a Igreja, o ano passado, é o prolongamento do mistério de Cristo, também os sacramentos são, como Jesus usou a nossa humanidade, se diz como se fosse um instrumento para nos salvar, os sacramentos são o prolongamento desta humanidade de Jesus ao longo do tempo, que a Igreja continua a ministrar e através da qual passa a salvação. Sacramento, dizemos aquilo que é preciso lembrar do sacramento, é que o sacramento é um sinal eficaz. Não? Sinal eficaz quer dizer que não é só um sinal, ou seja, um sinal é eu vejo uma coisa e me lembra outra. Não? O sacramento não, é um sinal eficaz, quer dizer que aquilo que significa realiza também. Não? Por exemplo, agora iremos a ver o sinal da água no batismo, não só nos lembra a purificação, porque a água é sinal de purificação, mas também realiza a purificação, verdadeiramente causa a graça, não? Quando nós recebemos o sacramento. Por isso se diz que é um sinal eficaz, não? Que causa aquilo que significa. Então hoje vamos a começar mais especificamente os sacramentos e começamos do primeiro sacramento, que é o sacramento do batismo. Não? Em um certo sentido é o sacramento, dizemos, mais importante, porque é o sacramento que nos permite de chegar a participar na vida de Cristo, chegar à vida eterna. Estas são as palavras de Jesus no Evangelho de São Marcos, quando ele diz: ide pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então o Senhor liga a salvação a acreditar na sua palavra e também ser batizado. No catecismo lemos estas palavras que são de São Gregório de Nazianzo, que resumem um bocado, nos mostra através da imagem aquilo que o sacramento do batismo é. O batismo é o mais belo e magnífico dos dons de Deus. Chamamos-lhe dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e tudo o que há de mais precioso. Dom porque é conferido àqueles que não trazem nada. Graça porque é dado mesmo aos culpados. Batismo porque o pecado é sepultado nas águas. Unção porque é sagrado e régio, como aqueles que são ungidos. Iluminação porque é luz irradiante. Veste porque cobre a nossa vergonha. Banho porque lava, selo porque nos guarda e é sinal do senhorio de Deus. O desígnio de Deus para salvar o mundo é um desígnio unitário. Não é que Jesus chega assim, é tudo uma preparação. Não? Desde a criação do mundo, Deus já sabia como salvar o mundo. Não? Todo o mundo foi feito em vista de Cristo, não? Para salvar o homem. Então também já no Antigo Testamento nós podemos reconhecer algumas prefigurações. Eu só coloquei algumas, mas há muitas. Não? Então, agora vamos a ver quem reconhece. Esta cena ou seja, está água, depois está uma pomba com o Espírito Santo que está sobre as águas. Não sei se alguém tem alguma ideia. Batismo de Jesus, mas não é o batismo de Jesus. É muito mais cedo. Gênesis, sim, mas Gênesis o quê? Muito bem. O Espírito parava sobre as águas. Não? No livro do Gênesis, quando Deus cria o céu e a terra, cria todas as coisas, também ele se diz, não, que o Espírito parava sobre as águas. Por quê? Porque estava a manifestar que também através da água e do Espírito teria
sido a nova criação. Não? Jesus teria renovado a criação através da água e do Espírito Santo, que é o batismo. Depois está aqui outra cena, é um bocado mais pequena, está muita água, está uma coisa que flutua sobre as águas. A arca, muito bem, a arca. Também aqui vemos uma prefiguração do batismo, porque o que acontece? Deus cria o céu e a terra e a primeira coisa, ou seja, faz a luz e depois a coisa que faz é dividir as águas, não? Porque divide as águas na maneira que possa sair a terra e depois possa criar as plantas, os animais e depois ao final o homem. Então o que acontece é que se nós lemos o livro do Gênesis, depois do pecado original, começa a crescer o pecado no mundo. Depois do pecado original, Caíno mata Abel. Depois está toda a descendência, se diz que a violência crescia, ia crescendo na terra, até o ponto que acontece o dilúvio, não? Que, ou seja, as águas voltam a cobrir a terra, manifestando que o pecado é algo que vai a destruir a obra que Deus fez, não? E que quer fazer. E então, por que uma prefiguração do batismo? Porque as águas é purificadora, não? Dizemos, se salvam só Noé e outras pessoas ao todo, e o pecado do mundo é sepultado nas águas. Não todos são sepultados, se salva só Noé. Então, como um sinal também de purificação. Depois aqui está outra cena, também muito conhecida, Moisés que passa no Mar Vermelho, não? Então também aqui vemos uma prefiguração do batismo, porque conhecemos bem a história, Moisés, ou seja, conduz o seu povo e chega ao ponto de encontrar-se em frente do Mar Vermelho. Atrás tem o faraó com todos o exército, os soldados dos egípcios, e então, pronto, o Senhor opera este milagre, não? Esqueci-me de dizer que no Antigo Testamento, mas também por nós, no fundo, a água tem dois sentidos, não? Água, dizemos de rio, água no deserto, não? Imaginem pequenos oásis de água, é um sinal de vida, é algo que permite a vida. Mas a grande água, muita água, como pode ser o oceano, o mar, é um sinal de morte, porque há tempestades, é algo que o homem não pode controlar, não é mais poderoso do que o homem. E então, como é que Moisés Deus liberta o povo de Israel passando através das águas, não? Passando através, dizemos assim, daquilo que é sinal de morte. Através da morte são libertados e tem esta nova vida. Obviamente já é uma prefiguração de Jesus que passará através da morte para nos libertar do pecado. E depois aqui está esta outra cena, está o homem, este homem tem, não se vê bem, João Batista, ok, mas não pode responder a todas duas. Rapazes, também vocês devem responder, se não responder... E raparigas também. Então, é João Batista, embora não se veja bem, mas é João Batista. É João Batista que, como sabemos, é o último dos profetas que anuncia Jesus. Não mesmo ele indica, és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok, agora, uma pergunta, mas esta é fácil. O batismo de João Batista tem o mesmo valor do batismo de Jesus? Não? São todos concordes? Alguma ideia contrária? Ok. Então, tu está em perigo de heresia, mas não te preocupes. Não, porque está um ponto do Concílio de Trento que diz: quem dizer, obviamente conscientemente, não te preocupes, mas quem dizer que o batismo de João Batista é o mesmo do batismo de Jesus, anatema sit, mas fica tranquilo, tu não te preocupes. Não, ou seja, ele está a preparar para chegar ao batismo de Jesus, mas depois o batismo de Jesus é superior, não? Porque já lemos no Evangelho quando interrogam João Batista, ele diz: eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem mesmo de lhe levar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então isto é importante lembrar-se, todos os sacramentos são instituídos por Jesus Cristo, porque só Ele é o nosso Redentor, não? Então só Ele podia transmitir a salvação que Ele nos doou através destes meios, não? Então, por isso aqui se diz que João batizava pela conversão, era só um sinal de conversão. Jesus não, o Espírito Santo é fogo, não? Como é uma renovação através do Espírito Santo de que recebeu o batismo. Então o batismo de João, podemos dizer que há estes três significados. Então, primeira coisa,
ou seja, João pregava, não? E então anunciava que daí a pouco teria chegado Jesus. Então ele já, através da sua doutrina, preparava a receber o anúncio de Jesus, a palavra de Deus. Depois, habituando-os ao rito do batismo de Cristo, não? Porque já habituava as pessoas a receber o batismo através da água e a preparar-se depois ao batismo que teria sido administrado, se diz, pelos apóstolos e por Jesus. Preparando-os por meio da penitência para acolher o efeito do batismo cristão. Porque São João Batista invitava a fazer penitência, a mudar a vida, não? Aos fariseus dizia de não ser hipócritas, de não ser raça de víboras, não? Aos soldados dizia, não, dizemos, ficai contentes com o vosso salário, não pretendei mais. Movia a uma vida renovada, não? Uma vida nova. E essas três coisas são exatamente as três coisas que ainda hoje se fazem quando os catecúmenos querem receber o batismo. Eles se preparam para este momento de receber o batismo, os catecúmenos adultos, aqueles que são adultos que se preparam para receber o batismo. Primeiro recebem o ensinamento do Evangelho, da nossa fé. Depois, através do rito do batismo, é explicado a eles o sentido daquilo que será celebrado. E porque também devemos pensar que cada coisa que acontece na liturgia tem um sentido profundo, não? E então se pode ensinar através dos símbolos e dos ritos. E depois preparando-os por meio da penitência. Ou seja, é preciso no catecumenado renovar a própria vida, mudar a vida para depois receber o batismo. Este menino que vemos aqui está um bocado preocupado, porque não sabe bem o que está a acontecer, mas quando vai a crescer aprenderá, não? Através da catequese. Então dizemos que por isso chamamos o batismo a porta de acesso aos outros sacramentos, não? E de fato um dos nomes do batismo é porta da vida espiritual, porque através do batismo nós começamos a participar da vida de Cristo. Cristo começa a viver em nós e podemos depois entrar e receber, dizemos, tomar parte na vida cristã. Então, antes de dizer porque o batismo, é importante, como estava a dizer, lembrar-se disto, não? Todos os sacramentos são instituídos por Cristo. E não é uma coisa tanto óbvia, porque eu me lembro que, às vezes, por exemplo, nos livros da escola, da história sobretudo, às vezes se encontra, não sei, que o tal Papa inventou o sacramento do casamento. Mas não é assim, não? Todos os sacramentos são instituídos por Cristo, porque só Ele podia dar aquele sinal, a graça de santificar. E desde sempre os cristãos celebraram os sacramentos. Então, quando é que Jesus instituiu o sacramento do batismo? Em vários momentos da sua vida. Podemos dizer que, pronto, a cena mais clara que temos na cabeça é a cena do batismo, não? De Jesus, quando Jesus entra no Jordão e São João batiza, não? Batiza. Naquele momento se abre o céu, desce a pomba do Espírito Santo e aquele é o momento no qual Jesus santifica as águas. Aquele é o momento no qual ele escolhe como maneira de administrar o sacramento a água, santificada pelo Espírito Santo que desce sobre ele. Depois, Jesus afirma claramente, não, em vários lugares, a necessidade de ser batizado, como, por exemplo, quando ele fala com Nicodemo, que vai a ter com ele de noite, e Jesus lhe diz que não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino dos céus, não? Então Jesus está a dizer claramente a necessidade deste sacramento. E depois, quando ele, depois da sua assunção, dizemos, aos céus, começa a ser administrado pelos seus apóstolos, quando Jesus, como dissemos, disse, ide por todo o mundo, fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui também temos a fórmula que nós usamos para batizar. Então, foi Jesus mesmo que quis este sacramento. Então, podemos dizer que, ou seja, o homem mergulha pecador no rio sagrado para ser purificado. Aqui se fala de rio sagrado porque é outra prefiguração. Quando o povo de Israel entra na terra prometida, deve passar mesmo o rio Jordão, não? E o rio para que eles possam passar, não? Outra prefiguração que através da água se entra na terra prometida, como nós através do batismo entramos na terra prometida, que é a vida eterna, não? A comunhão com Deus. Mergulha pecador no rio sagrado para ser purificado. A água devolverá novo o que acolheu velho. Não há mais distância entre aqueles que renascem numa única fonte, um único Espírito, uma única fé os une. Se quiseres ser inocente, purifica-te neste banho. Seja que te oprimam a culpa paterna, ou seja, a culpa de Adão, o pecado original, seja a tua.